O PIB cresceu, o preço da gasolina caiu, o desemprego também caiu, e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tem recebido uma série de críticas depois da operação que autorizou contra empresários bolsonaristas. Como isso ecoa no discurso de Bolsonaro? Eu sou a Mariana Vick e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e tô aqui com a Mariana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 1º de setembro de 2022, dia em que o governo de Jair Bolsonaro teve mais uma boa notícia na área econômica. O PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu além do esperado. O crescimento foi de 1,2% no segundo trimestre de 2022, na comparação com os primeiros 3 meses do ano, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Especialistas ouvidos pela agência Reuters esperavam um avanço um pouco menor, de 0,9%. Esse é o quarto trimestre seguido de aumento do PIB desde a baixa de 0,3% registrada no segundo trimestre de 2021. Segundo o IBGE, o setor com o melhor desempenho foi a indústria. O setor de serviços também teve bom resultado, com alta de 1,3%, ainda refletindo a retomada da economia depois dos meses mais duros da pandemia de Covid-19. Com o resultado divulgado agora, aliás, a atividade econômica do país ficou 3% acima do patamar pré-pandemia, registrado no quarto trimestre de 2019. A previsão do mercado para o crescimento do PIB em todo o ano de 2022 é de 2%. Além do PIB, nessa quinta-feira, a Petrobras comunicou que vai mais uma vez diminuir o valor da gasolina vendida para as distribuidoras. A redução vai ser de 25 centavos por litro, o que representa uma queda de cerca de 7% no preço, que vai cair de R$ 3,53 para R$ 3,28. Não vai ter alteração no valor do diesel. A medida para a gasolina começa a valer nesta sexta-feira, dia 2. Essa é a quarta queda no valor da gasolina feita pela Petrobras em menos de 2 meses. A mais recente, antes da anunciada nessa quinta, tinha acontecido no dia 16 de agosto. Segundo uma pesquisa feita pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, do início de agosto até essa semana, o preço da gasolina comum para o consumidor final caiu mais de 6% por causa dessas medidas, chegando a uma média de R$ 5,25 por litro, a menor desde fevereiro de 2021. Em nota, a Petrobras disse que essas quedas são coerentes com a sua política de preços, que acompanha os valores dos combustíveis no mercado internacional. Economistas ouvidos pelo Nexo afirmam que esse alívio dos preços está ligado à piora das projeções em relação à economia de todo o mundo. O medo de uma possível recessão global esfria a demanda pelo petróleo, o que leva o preço a cair e diminui o valor dos combustíveis. E tem mais. Na quarta-feira, um dia antes dos anúncios do PIB da Petrobras, o IBGE mostrou que o desemprego no Brasil continua em queda. A taxa chegou a 9,1% no trimestre encerrado em julho, atingindo 9,9 milhões de pessoas, segundo dados da APNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. O resultado representa uma queda de 0,2 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em junho, um mês antes, e de 1,4 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em abril. É também o menor índice trimestral desde o fim de 2015. Pela primeira vez em 2 anos, o IBGE registrou aumento da renda média do trabalhador. No trimestre encerrado em julho, o rendimento foi de R$ 2.693, um resultado 2,9% maior que o dos 3 meses anteriores. Mas o valor ainda é 2,9% menor que o do mesmo período de 2021. A pesquisa do IBGE foi feita por meio de entrevistas em 211 mil domicílios, espalhados pelos 26 estados mais o Distrito Federal. Essas boas notícias na economia, e acho que dá para dizer assim, se somam aos esforços recentes do governo federal para tentar reeleger Bolsonaro, que em 2022 concorre à presidência pelo PL. Em julho, vamos lembrar, o Congresso Nacional aprovou a chamada PEC das Bondades, a proposta de emenda à Constituição apresentada pelo Executivo que decretou estado de emergência para driblar as regras fiscais e também a lei eleitoral, com o objetivo de criar e ampliar benefícios sociais às vésperas da eleição.
Com custo estimado de pouco mais de 41 bilhões de reais, a PEC permite que o governo gaste por fora do teto de gastos para aumentar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais e zerar a fila do benefício. O pacote também cria novos benefícios, como um voucher de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos e um auxílio gasolina para taxistas no valor de R$ 200 reais. A proposta prevê ainda aumentar o Vale Gás dado todo bimestre para cerca de R$ 120 reais, mas tudo isso em 2022, só até o fim do ano eleitoral. 190 com essa emergência. Força policial aqui, é por causa que aqui em casa não tem nada pra gente comer. Aqui, minha mãe só tem farinha e o papai. Você tem quantos anos? Tem 11. Você mora com quem? Moro com a minha mãe só. Você e sua mãe tem mais irmão? Tem. 5. Entendi. Sua mãe não trabalha, não? Não. Nada pra você comer, então, desde cedo? Não tem nada pra comer desde cedo. Eu vou passar a informação aqui pra viatura, ver se pode fazer, tá bom? Esse diálogo que você ouviu é entre uma funcionária da Polícia Militar de Minas Gerais, que atende a chamados por telefone pelo número 190, e Miguel Barros, um menino de 11 anos que vive na cidade de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. O áudio que a gente está usando aqui no Durma Com Essa é de uma reportagem no canal SBT News, mas ele foi transmitido por vários outros veículos de comunicação no início de agosto e causou comoção geral. Esse áudio puxa uma pergunta. O PIB cresceu, o preço da gasolina caiu e o desemprego vem diminuindo. Isso quer dizer que a situação tá boa? Não necessariamente. Como a gente pôde ouvir nesse exemplo de Minas Gerais, a fome é um problema que atinge hoje milhões de brasileiros. Segundo dados do segundo Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, que foi divulgado em junho pela Rede Pensan, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, cerca de 33 milhões de brasileiros estão sujeitos à insegurança alimentar grave em 2022, ou seja, passam fome. O estudo feito pelo Instituto Vox Populi mostra que esse número quase dobrou em relação a 2020. Hoje atinge 14 milhões de pessoas a mais. Dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostram que em 1993 o país tinha 32 milhões de pessoas passando fome. Ou seja, a fome no Brasil em 2022 se equipara à fome do Brasil de quase 30 anos atrás. Isso sem contar as pessoas que não passam fome, mas estão sofrendo algum tipo de insegurança alimentar, comprando comida em menor quantidade ou com menos qualidade. Essas são hoje mais da metade da população. E o preço dos alimentos ainda é alto. Apesar de, nos últimos meses, a inflação no Brasil está caindo, como mostram os resultados mais recentes do IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, essa queda não está chegando para todos os produtos. Segundo dados do IBGE divulgados no dia 24 de agosto, os itens que registraram maior alta de preços no mês foram justamente os de alimentação e bebidas. Entre os vilões desse aumento está, por exemplo, o leite longa-vida, cujo litro hoje é mais caro que o da gasolina. Entre julho e agosto, o aumento do leite foi de 14%, e no acumulado de 12 meses, a alta é de quase 80%. Apesar disso, dados positivos, como os divulgados nessa quinta sobre o PIB e o preço da gasolina, devem ser usados no discurso oficial de Bolsonaro, que na campanha tem divulgado uma mensagem de aposta na retomada da economia. Segundo o presidente, o país ia bem até 2020, e depois enfrentou dificuldades como a Covid, a guerra na Ucrânia e a seca de 2021 no Brasil. Agora, ainda segundo ele, a gente começa a superar esses problemas, embora Bolsonaro ainda ignore outros, como a própria fome, que ele questiona e minimiza. Enquanto na economia Bolsonaro tem conseguido em parte bons resultados, na trincheira das investidas contra o judiciário ele também teve vitória. O ministro do Supremo Tribunal Federal e agora presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, derrubou na segunda-feira, dia 29, o sigilo da decisão na qual autorizou que a Polícia Federal cumprisse mandados de busca e apreensão de 8 empresários bolsonaristas. Moraes também determinou a quebra do sigilo bancário, o bloqueio de contas e a suspensão dos perfis nas redes sociais desse grupo. A operação aconteceu no dia 23 de agosto.
Segundo reportagem do jornalista Guilherme Amado, do portal Metrópolis, os empresários que foram alvo da operação tinham trocado mensagens em um grupo de WhatsApp defendendo um golpe de Estado em caso de vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial. Entre os que participavam do grupo estão empresários como Luciano Hang, José Cury, Ivan Vrobel e Afrânio Barreira Filho. A operação recebeu críticas desde o início por causa da suspeita de que se baseasse só nas conversas reveladas pelo Metrópolis. Especialistas em direito dizem que apenas essas mensagens não configuram um crime. Mas, quando derrubou o sigilo da decisão na segunda-feira, Moraes mostrou que usou justamente essas conversas para autorizar a ação da Polícia Federal. Segundo ele, como os empresários investigados têm grande capacidade socioeconômica, eles poderiam se aproveitar da posição para financiar, abre aspas, atividades digitais ilícitas e incitação à prática de atos antidemocráticos, fecha aspas. A justificativa do ministro, que é relator dos inquéritos da fake news e das milícias digitais no Supremo, não bastou para os críticos que viram na decisão de Moraes uma ameaça à liberdade de expressão. Além de apoiadores de Bolsonaro, grupos de empresários como a Fiesp e até mesmo veículos de comunicação questionaram a decisão do ministro. Segundo reportagem da CNN Brasil, o Ministério Público Federal pretende pedir o arquivamento da investigação contra os bolsonaristas. Ou seja, a gente espera aí que o digníssimo Alexandre de Moraes apresente aí a fundamentação dessa operação o mais rápido possível. Porque agora estão vendo que a escalada contra a liberdade, aquilo que eu sempre tenho falado, tem se avolumado em cima destes empresários. Esse aí que você ouviu foi o Bolsonaro em uma transmissão ao vivo nas redes sociais no dia 25 de agosto, antes do Moraes ter tirado o sigilo da decisão. Em outra ocasião, o presidente já tinha dito que, abre aspas, não falta mais nada para que realmente possamos ter um problema grave no Brasil provocado por uma pessoa, fecha aspas. Essa pessoa é Moraes, um dos ministros que o presidente mais ataca no Supremo, e por quem se diz perseguido. Outro trunfo para o discurso do Bolsonaro contra o judiciário foi divulgado nessa quarta. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, comunicou que vai apresentar, junto com técnicos das Forças Armadas, a possibilidade de um projeto piloto para implementar a biometria no teste de integridade das urnas eletrônicas, que vai ser realizado no dia das eleições. As Forças Armadas tinham feito essa sugestão no âmbito da Comissão de Transparência Eleitoral, que é responsável por analisar a segurança e a transparência das urnas. Esse chamado teste de integridade consiste em uma votação simulada que tem como objetivo provar que o voto digitado nas urnas é o mesmo que é contado. Funciona assim. Primeiro, são depositados votos em cédula de papel. Depois, esses mesmos votos são digitados nas urnas eletrônicas. Na sequência, os resultados são comparados. Caso a proposta dos militares seja implementada, o TSE vai convidar eleitores reais, que até hoje não participavam dessas auditorias, para fazer parte do teste. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Moraes, que é presidente do TSE, se comprometeu com os militares a conversar com os tribunais regionais eleitorais para avaliar a possibilidade de fazer o teste nos moldes sugeridos pelas Forças Armadas. Mas técnicos da corte, ouvidos reservadamente pelo jornal, disseram que uma mudança de regras semanas antes da eleição pode tumultuar o processo eleitoral, além de ter baixo poder de aumentar a segurança do voto e ser trabalhosa. O TSE prevê o uso de 650 urnas no teste deste ano. Mas o que isso tem a ver com Bolsonaro? Bom, como a gente já ouviu em vários discursos, o presidente ataca sem provas a legitimidade das urnas eletrônicas. Em 2021, o governo tentou aprovar no Congresso uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que previa a volta do voto impresso nas eleições do Brasil, mas o texto não passou. Em 2022, sem saber se vai ganhar ou não a eleição, Bolsonaro tem voltado a fazer ataques às urnas e à própria democracia, colocando em dúvida se vai aceitar o resultado das eleições caso não consiga se reeleger. E uma parcela dos militares, inclusive alguns que têm participado de discussões com o TSE, dão respaldo a esse discurso contrário às urnas eletrônicas. Vale lembrar que a Justiça Eleitoral já mostrou de várias formas que elas são seguras. Mas, ao mesmo tempo, o tribunal vem tentando melhorar a sua relação com as Forças Armadas depois de ter causado um mal-estar com os militares por rejeitar, em maio desse ano, várias sugestões que eles tinham proposto para alterar o processo eleitoral. Nessa sexta-feira, dia 2, a gente fica a um mês do primeiro turno das eleições, que acontece em 2 de outubro.
Segundo uma pesquisa IPEC, o antigo Ibope, que foi divulgada na segunda-feira, Bolsonaro tem 32% das intenções de voto, atrás de Lula, que tem 44%. Essa foi a pesquisa eleitoral mais recente a que a gente teve acesso até o fechamento desse podcast. O cenário apontado pelo IPEC é exatamente o mesmo do levantamento anterior do Instituto, divulgado no dia 15 de agosto, o que aponta certa estabilidade, por enquanto, das preferências do eleitorado. Novas pesquisas vão ser feitas nas próximas semanas e podem refletir as notícias que a gente deu agora dos últimos dias. E aproveitando que a gente está falando de eleição, um dos principais problemas da campanha eleitoral nos últimos anos tem sido a desinformação nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem. Em agosto, o Nexo estreou o projeto Ponta a Ponta, que verifica conteúdos enganosos ou falsos relacionados às eleições estaduais. A redatora Ana Elisa Faria é quem conduz esse projeto. Ana, explica pra gente o que é o Ponta a Ponta. O Ponta a Ponta, como você disse, é uma seção do Nexo desenvolvida para checagem de informações sobre as eleições estaduais deste ano, 2022. Então, ali a gente verifica boatos e informações falsas que envolvem candidatos aos governos dos estados, ao Senado, à Câmara dos Deputados e às Assembleias Legislativas. Esse projeto foi criado por meio de uma parceria entre o Nexo e a Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, com o apoio do Google. A gente já verificou, por exemplo, conteúdos como um vídeo publicado pela ex-ministra Damares Alves, agora candidata ao Senado no Distrito Federal pelo Republicanos, em que ela sugeria de forma mentirosa que o PT, em 2011, entregou um material sobre drogas para crianças em Sorocaba. E Ana, qual a importância de ficar atento às eleições estaduais? Então, no ano de eleição presidencial, as atenções se voltam principalmente para os candidatos ao Planalto, né? Mas é muito importante o cidadão ficar atento também ao que está acontecendo nas eleições estaduais, já que os cargos de governador, senador e deputado, tanto federal quanto estadual, são fundamentais para a manutenção da nossa democracia. Por isso, Ponta a Ponta também vem trazendo conteúdos educativos que ajudam o eleitor a se prevenir das informações falsas que, infelizmente, invadem redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas. A gente fez essa semana, por exemplo, um texto que apresenta 4 ferramentas do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para frear a disseminação de mentiras, sobretudo a respeito das urnas eletrônicas, que neste pleito têm sido alvo de muitos ataques. Aproveitando que eu estou aqui, gostaria de convidar você, ouvinte e leitor, a enviar um e-mail para ponta.ponta@nexojornal.com.br. Caso você receba por aí algum conteúdo sobre as eleições estaduais que gerou dúvida e gostaria que fosse checado, é só escrever para a gente. Você pode ler as verificações do Ponta a Ponta em nexojornal.com.br. O Nexo estreou nessa semana uma nova coluna de opinião, assinada pela Agenda 227, que é um movimento que reúne mais de 300 organizações da sociedade civil que defendem os direitos de crianças e adolescentes. A infância é um dos temas da Ponto Futuro, editoria do Nexo dedicada a pensar os próximos anos. Participantes da Agenda 227 vão se revezar escrevendo textos sobre o assunto todos os meses. A gente ouve agora o Renato Godoy, que faz parte da equipe executiva do movimento e assinou a coluna de estreia junto com a Ana Potiara Tavares. Renato, o que a Agenda 227 quer trazer para o debate eleitoral em 2022? Nós buscamos, enquanto movimento, trazer para o centro do debate eleitoral, do debate da sociedade, a noção da prioridade absoluta dos direitos de crianças e adolescentes prevista no artigo 227 da nossa Constituição Federal. Para tanto, nós temos dialogado com as candidaturas, com as diversas candidaturas, com a sociedade, para promover um debate sobre os principais desafios que o país apresenta a partir dessa regra constitucional da prioridade absoluta. Entendemos, então, que as soluções dos grandes problemas que o Brasil passa, ela necessariamente deve passar pelos direitos de crianças e adolescentes, né, pela promoção dos direitos de crianças e adolescentes, como é o caso de temas como o combate à fome, o aumento da cobertura vacinal, o combate à evasão escolar, as desigualdades educacionais, né, que refletem as desigualdades sociais e regionais. E nós entendemos que isso deve estar previsto, né, no programa de governo
dos candidatos e candidatas à presidência da República e também deve estar presente nos debates, né? No debate entre as candidaturas e no debate, no diálogo com a sociedade. Mas, para além disso, nós queremos também incidir, né, enquanto movimento, uma grande coalizão da sociedade civil em defesa dos direitos de crianças e adolescentes, queremos incidir também na futura gestão presidencial, né? Sabemos que não basta, né, enfim, constar nos programas de governo a defesa do direito da criança e do adolescente, mas precisa estar necessariamente colocado no planejamento, né, e na execução das políticas públicas, sobretudo no orçamento, né, da União, porque nós temos dados que mostram que apenas 3,2% dos recursos públicos federais foram destinados a crianças e adolescentes entre 2016 e 2019. E a previsão para 2022 é que esse número fique num patamar ainda inferior, né? Esses são dados do IPEA e do Unicef, né, que mostram o quão longe nós estamos ainda de um cenário de priorizar efetivamente o direito de crianças e adolescentes e, para tanto, a Agenda 227 se mobiliza junto à sociedade para reverter e para fazer valer a nossa Constituição Federal. Você pode ler a coluna de estreia da Agenda 227 no nexojornal.com.br/.futuro. O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos Que Vale. Aliás, se você não assina ainda, tem um link para fazer isso na descrição desse episódio. Olá, eu sou Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Nessa semana a gente entra aqui no Nexo para indicar um podcast do Nexo. É o Politiquês, que voltou agora como minissérie para contar como é que a gente chegou nessa grande confusão política que a gente vive hoje. A temporada, Uma Crise Chamada Brasil, houve um monte de pesquisador e especialista de várias áreas, jornalistas, juízes, ativistas e políticos. Quem apresenta é o Conrado Corsaletti, editor-chefe do Nexo, que conta essa história até a semana das eleições. E se você ainda não tinha ouvido Politiquês antes, nós da Gama recomendamos muito voltar para os primeiros episódios do podcast, que entre 2017 e 2019 explicou conceitos da ciência política, esclarece um monte de coisa. É uma aula por episódio e vale muito. Para assistir, uma série documental da HBO Max conta a trajetória de sucesso do funk brasileiro. E a estreia foi feliz, porque saiu na semana em que a cantora Anitta se tornou a primeira brasileira a vencer um prêmio no VMA. O documentário Funk.doc explora como o ritmo nascido no subúrbio carioca ganhou o Brasil e o mundo, e como ajuda hoje a combater preconceitos. A direção é do Luiz Bolognese e tem depoimentos da Ludmilla, do Bochecha, da Valesca Popozuda e do Mr. Catra numa das últimas entrevistas que ele deu, além de muitos outros nomes. Para assistir também, tem o filme da Laís Bodansky, A Viagem de Pedro, que enfim chegou ao Circuito Nacional de Cinema. O longa conta a história da viagem de Pedro I a Portugal, depois de ele ter abdicado do trono no Brasil para recuperar o reino português, que havia sido ocupado pelo irmão dele, Miguel. O filme mostra um mergulho do imperador em si mesmo. Ele passa a refletir sobre as relações afetivas e sobre a condição de saúde, uma doença venérea que o torna impotente. Mas o filme tem outro mérito, que é o de dar relevância e foco a pessoas invisibilizadas pela história hegemônica, pessoas negras, escravizadas ou libertas e mulheres. O filme está na lista dos pré-candidatos ao Oscar de melhor filme internacional. Ele é protagonizado e produzido por Cauã Raymond. Agora, para ir. Em São Paulo e em São Luís, A Dica é um espetáculo que celebra a floresta e aproxima culturas. É uma comemoração ao Dia da Amazônia, que é celebrado agora em 5 de setembro. A Anelisa Assunção, a Djuena Ticuna e o primeiro grupo de carimbó de mulheres indígenas, as Suraras de Tapajós, sobem ao palco juntas para um espetáculo de dança e música cantado em português e ticuna. Batizado de Ventanias Boanecu, é apresentado em São Paulo no festival Baile na Terra no dia 3
e em São Luís no Festival Resistência, no dia 4. As 2 performances são gratuitas. Também para ir, em Gramado, no Rio Grande do Sul, vai ter a primeira edição do Festival Literário da cidade. Jefferson Tenório, Natália Borges Polesso, Aline Bey e Zé Cabaleiro são alguns dos nomes na programação do evento, que vai até o dia 11, no Lago Joaquina Rita Bier. É realizado em parceria com o Festival Literário de Óbidos, em Portugal. O festival reúne mais de 150 atividades, que seguem o mote "O papel da literatura em momentos de transformação". E esse evento também é gratuito. Por hoje é isso, mas semana que vem o Achamos que Vale volta com mais dicas para você. Até lá! Dos trunfos para o discurso oficial da campanha de Bolsonaro, passando pela desinformação no período eleitoral e pela Agenda 227, e terminando com as dicas da Gama Revista, durma com essa. A pesquisa IPEC citada no programa foi registrada no TSE sob o código BR 01979/2022. Com roteiro de Mariana Vick, produção de Aline Pellegrini, participações de Ana Elisa Faria, Renato Godoy e Isabelle Moreira Lima, e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é sexta-feira, é dia de Extratos da Semana. A Letícia Arcoverde traz para você o resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!